Bom dia, de uma forma muito especial a todas as mulheres do mundo inteiro, as brasileiras, guerreiras, as acrianas e a todas nós mulheres cruzeirenses. Hoje eu senti vontade de gravar uma mensagem especial, porque é um dia muito especial para nós mulheres, um dia que marcou a humanidade, o dia 8 de março, ele está hoje reconhecido mundialmente como o Dia Internacional da Mulher. Foi reconhecido inicialmente em 1975, de forma oficial pela ONU, Organização das Nações Unidas, e por diversos países que foram aceitando essa data, e hoje, mundialmente, os países admitem a importância de estar trazendo um dia para reconhecer a importância da mulher na sociedade e um dia de conscientização de que as mulheres precisam ser tratadas com dignidade, tanto dignidade de vida como de condições de trabalho também. Porque a mulher basta não somente existir, mas também ser respeitada e que a ela sejam favorecidas condições de uma vida digna, onde ela possa exercitar a cidadania, onde ela possa ser reconhecida com a sua importância e com o seu potencial que ela também tem para o crescimento e para o desenvolvimento da sociedade em que ela estiver inserida. Bem, nós sabemos, queridos, que o Dia Internacional da Mulher, ele não foi dedicado e nem oficialmente reconhecido de forma tão fácil. Foram muitas as lutas. Nós sabemos que o primeiro Dia da Mulher, ele foi celebrado nos Estados Unidos, em março de 1908, se não me engano, onde mais de 1.500 mulheres se reuniram para lutar e para exigir melhores condições de vida e melhores condições de trabalho. Isso mesmo, por volta do século XIX, nos Estados Unidos e na Europa, quando as mulheres começaram a ser admitidas no mercado de trabalho, quando a sua mão de obra começou a ser aceita, porque antes as mulheres eram totalmente discriminadas e proibidas de trabalhar. Mas quando isso aconteceu, quando elas foram admitidas no mercado de trabalho, aconteceu que eram tratadas com horas abusivas, 15 horas ou mais de trabalho, e além disso, pasmem, no decorrer da história, as mulheres sempre, mesmo trabalhando a mesma quantidade de horas que os homens, elas eram remuneradas com salários menores. E até hoje, essa é uma realidade constante no Brasil e no mundo. Em muitos locais, em muitas empresas, ainda acontece das mulheres exercerem a mesma função que o homem e os salários dos homens serem mais altos do que o salário das mulheres. Então, as lutas em torno disso são grandes. As mulheres começaram a batalhar e várias lutas foram acontecendo. Mas a gente sabe que um marco para que as mulheres fossem reconhecidas como importante e para que fosse visto o quanto elas eram discriminadas na sociedade foi um acontecimento trágico e muito triste que aconteceu nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, no dia 25 de março de 1911, onde de um número de 146 pessoas que estavam dentro de uma fábrica de camisas, dessas pessoas, 146 que morreram, 126 eram mulheres. E isso aconteceu porque essas mulheres estavam trabalhando dentro de um regime quase de escravidão. Na verdade, de escravidão, porque a história registra que a maioria delas morreu queimada porque as portas eram trancadas, porque elas eram proibidas de sair sequer fora da fábrica para tomar um ar, para dar uma olhada durante essas mais de 15 horas de trabalho. Elas eram proibidas e por estarem trancadas não conseguiram, a maioria delas não conseguiu sair de dentro dessa fábrica, portanto os homens, tiveram talvez mais facilidade de quem sabe pular as janelas ou, sei lá, arrombar determinado lugar dessa fábrica e sair. E quando isso aconteceu, já foi tarde, morreram ali de 146 pessoas, 129 mulheres. Isso trouxe um olhar para a causa das mulheres, para estar atento à forma como as mulheres vinham sendo tratadas na sociedade. Mas essa luta não foi suficiente para que o Dia das Mulheres fosse oficializado e reconhecido. Depois disso, tiveram muitas outras manifestações. E uma das manifestações maiores que houve foi uma manifestação que aconteceu no dia 8 de março de 1917 na Rússia,
Essa sim foi uma manifestação enorme que reuniu cerca de 90 mil mulheres e todas elas tinham pedido que elas fossem tratadas com melhores condições de vida e não somente de vida, mas também de trabalho. Elas gostariam de ser respeitadas. Isso aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Esse evento russo, ele ficou conhecido como movimento Pão e Paz. Mas após esse conflito, ainda assim, aconteceram muitas transformações que vieram através da Segunda Guerra Mundial, com a Revolução Industrial. As fábricas, elas incorporaram as mulheres no trabalho, mas como uma mão de obra barata. Não foi como uma mão de obra valorizada e tratada com respeito e com dignidade, mas como uma mão de obra barata. Mas as condições de trabalho, entretanto, eram condições insalubres, condições não propícias a um ser humano. Então as mulheres, elas vinham sempre sendo tratadas e vêm sendo tratadas muitas vezes na sociedade de forma bastante desumana. Foi somente em 1975 que a ONU reconheceu o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. Ou seja, bem depois desse movimento que aconteceu na Rússia, que aconteceu em 1921. Então não é uma luta fácil. Até hoje, as mulheres lutam pelo seu espaço, as mulheres lutam para serem tratadas com dignidade. Mas uma coisa muito maravilhosa que eu gosto de enfatizar é que esse não era o tratamento que Deus recomendou que os homens dessem às mulheres. Pelo contrário, quando o Senhor resolveu criar a mulher, segundo a origem bíblica, e é essa que eu creio, porque eu sou criacionista declarada, né? Apesar de ser uma pessoa que também estudo, e sou uma pessoa que valorizo a ciência, mas eu não abro mão do criacionismo como concepção de origem do mundo. Então, quando Deus resolveu criar Eva para Adão, ele não disse eu vou fazer a mulher porque o Adão precisa de uma serviçal, ou porque ele precisa de uma pessoa que venha a ser, vamos dizer assim, totalmente cumpridora dos seus desejos. Sim, na verdade a mulher, ela veio para ser alguém que vai auxiliar o homem, e se necessário também realizar os seus desejos, assim como o homem também pode desejar realizar os desejos e as vontades das mulheres. Porque o que Deus sempre falou foi que a gente deveria amar o nosso próximo como a nós mesmos. E esse indicativo para o homem quanto para a mulher. Eu não sou a favor das bandeiras feministas atuais, aonde se coloca a mulher também acima do homem, ou de uma forma que a mulher ela venha disputar com o homem. Eu acredito que essa questão da competitividade, nem sempre ela é a porfia nem sempre ela é um sentimento e uma atitude que traga uma boa relação entre as pessoas. A gente pode viver de forma amigável, cada lado tratando bem e querendo o bem do outro. Se nós seguíssemos as normas de Cristo, do Senhor Deus, o nosso Criador, nós estaríamos em outro patamar. Porque a Bíblia nos mostra que quando nós tratamos o outro bem, né, a palavra dura suscita ira, mas uma palavra branda, ela desvia o furor, e isso traz uma boa convivência. Importante de saber que Deus, ele disse, não é bom que o homem esteja só, eu far-lhe-ei uma auxiliadora, e em todo o decorrer da palavra de Deus, a gente vê recomendações, o apóstolo Paulo ali colocava, não trateis as mulheres com amargura, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E a gente vê isso em torno da palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, a tratativa do Senhor para com as mulheres foi muito especial. O Senhor Jesus, por exemplo, deu a uma mulher prostituta, que ia ser apedrejada ali numa sociedade, uma mulher adúltera, ele deu a ela a condição de ser tratada como todos os outros. Ele olhou e disse, vocês também têm pecados, vocês estão igual a elas, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E tratou aquela mulher com amor, e mostrou para ela que ela poderia ter dignidade, que ela poderia ser aceita com amor, e aquela mulher não foi apedrejada, ninguém teve coragem de apedrejá-la. Jesus Cristo deu o exemplo de amor para a mulher samaritana, uma mulher que tinha uma origem que em si já trazia discriminação, porque existia discriminação dos judeus para com os samaritanos, mas Jesus foi ali, falou com aquela mulher com carinho,
falou do reino de Deus para ela e transformou a vida daquela mulher que tinha uma vida tão triste, principalmente na área sentimental. Era uma mulher totalmente frustrada, que já tinha tido 5 maridos, e o Senhor abriu a visão daquela mulher e mostrou para ela que ela poderia ser uma mulher feliz, uma mulher realizada, uma mulher reconhecida e uma mulher amada, e que ela não precisava andar cabisbaixa. E aquela mulher envergonhada, que ficou admirada porque Jesus falou com ela, ela depois passou a ser uma mulher feliz que propagava a mensagem das boas novas. A Bíblia fala que ela chegou ali em Samaria e saiu falando da palavra de Deus e mudou através da vida dela e do testemunho dela e da palavra que ela vinha trazendo a vida de muitas pessoas que resolveram aceitar as boas novas do Evangelho, que nós sabemos que quando entra na vida de alguém, modifica totalmente a vida da pessoa para uma vida abundante, uma vida eivada pela paz do céu, pelo amor de Deus e pela alegria que só o Espírito Santo pode dar. Então, mulheres, nessa manhã, eu quero dizer para você que está vivendo dias tão difíceis. Aliás, nós temos vivido dias pavorosos, temos sido amedrontados por esse vírus de origem que a gente ainda não sabe explicar tão bem, de consequências que a gente ainda não sabe explicar também, porque em algumas pessoas trazem sintomas leves, em outras pessoas ele é letal. Nós não sabemos como acontece a evolução no organismo de uns e de outros não. E essas coisas têm trazido certo pavor. Além disso, o confinamento recomendado devido à vigente pandemia, nós sabemos que tem trazido situações de violência doméstica, as mulheres estando mais dentro de casa com os homens, sempre sofreram muito, mas hoje os dados mostram que mundialmente tem acontecido mais violência doméstica, como também tem acontecido aumento dos índices de feminicídio, que é a morte, o assassinato de mulheres dentro de casa e fora de casa. Eu quero dizer a você nesse momento, mulher que está aí me ouvindo, que não importa o contexto da sociedade, não importa as coisas ruins que estejam acontecendo, existe um refúgio para nós, mulheres. E eu quero falar disso hoje para você. A palavra de Deus tem um versículo de um salmo que eu gosto muito, que diz assim: contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Eu amo essa palavra de Deus. Eu amo compartilhar essa palavra de Deus, porque essa palavra de Deus, ela modificou a minha vida. Ela está lá no Salmo 34, versículo 5. E o que é que essa palavra quer dizer? Ela está querendo dizer assim: ao invés de você olhar para as circunstâncias, para os problemas, para as tragédias que te rodeiam, ao invés de você olhar para um homem ou para qualquer pessoa esperando que dos seres humanos venha a sua completude, a sua felicidade, olhe para Cristo Jesus. Porque Ele pode te dar algo que ninguém pode dar. Nós somos, acima de tudo, seres espirituais e nós temos um vazio, queridas, dentro de nós, que só Jesus pode preencher. A palavra de Deus diz que nós, olhando para Jesus, nós seremos pessoas iluminadas. Seremos pessoas que teremos um sorriso brilhante, não para ostentar e mostrar aparência na sociedade, mas é uma alegria que emana do interior, que é fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. Isso acontece se você se render a Cristo e disser: Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida totalmente a Ti, para que o Senhor seja o meu Salvador e o meu Senhor. Significa dizer que, Ele sendo Senhor, nós vamos agora ser totalmente submetidos a Ele. É Ele quem manda. Então não vai ser o que nós queremos, mas vai ser o que Ele quer. Então nós vamos buscar a direção dEle todos os dias, em oração e na leitura da sua palavra, porque é a leitura da palavra do Senhor que vai nos possibilitar, porque ela é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés, e ela vai esclarecer como devemos andar para sermos bem-sucedidos aqui nessa terra, para termos paz no vale, para triunfarmos e termos um olhar iluminado, mesmo em meio a contextos complicados da sociedade. Jesus tem a paz que mais ninguém pode dar, que só Ele pode dar. Eu quero deixar essa palavra para você. Olhe para Jesus, mulher. Eu não sei qual é a tua dor nesse momento. Esses dias agora, eu vivi grandes dores.
Quem me acompanha nas redes sociais pôde ver isso. Eu perdi a mulher mais importante da minha vida, a minha mãezinha querida. Eu perdi a minha irmã mais velha, a minha mana. Geralmente, a irmã mais velha é como uma segunda mãe. Quantas vezes ela cuidou de mim e dos nossos irmãos mais novos do que ela? Então, queridos, por essas perdas, eu poderia muito bem estar triste e estar cabisbaixa. Mas quando eu olho para o céu e vejo que essa vida que temos aqui é a menor vida que nós temos, e quando eu olho para a vida eterna, que já foi comprada pelo sangue de Cristo e que só basta mesmo a gente se entregar para Ele, a gente consegue sorrir em meio às circunstâncias difíceis. Eu não nego para vocês que eu tenho chorado a saudade, a ausência da minha mãe e da minha irmã. Mas uma coisa eu digo para vocês, eu não tenho desesperado a minha alma, não tenho me revoltado de nenhuma maneira, porque eu tenho certeza que a minha mãe e a minha irmã estão no céu com Jesus Cristo, porque a palavra de Deus nos assegura que aquele que crê tem a vida eterna. A Bíblia diz que em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu sei que viver é difícil, porque a Bíblia fala que aqui nós teríamos aflições. Mas eu creio, pela palavra de Deus que me orienta, que viver no céu é a vida mais maravilhosa e mais fácil que existe. Aqui que é difícil, amados. Viver aqui que é difícil. Às vezes nós temos medo de partir, mas é porque nós muitas vezes não conseguimos entender a plenitude do que está revelado para nós. Na verdade, a Bíblia diz que nós não vamos mesmo entender, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas de uma coisa nós sabemos, que há um lugar reservado para nós. Há moradas celestiais maravilhosas e o meu coração se enche de alegria, porque eu sei que triste seria nunca mais poder ver a minha mãe e a minha irmã. Mas nós nos veremos um dia, poderemos nos abraçar e nos regozijar com a presença mais maravilhosa e com o olhar aquele ser mais maravilhoso que as nossas vistas um dia poderiam contemplar, a glória do Eterno, o Filho de Deus que está sentado à destra do trono do Pai. E ali seremos adoradores permanentes, teremos vida eterna com paz e alegria no Espírito Santo, sem pranto, sem gemido, sem dor e sem mazelas dessa vida e sem problema nenhum, mas uma vida cheia do gozo e do júbilo que só no céu poderemos ter. E eu quero terminar, eu quero dar uma dica para você. No Salmo 103, versículo 1 e 2, tem uma grande verdade que alegra o meu coração, porque quando a gente passa turbulências, às vezes você fica tão focado no problema que às vezes você pode querer reclamar, se entristecer ou desistir da vida. Mas sabe, queridas, o Salmo 103, ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Então, às vezes a gente olha para um problema e esquece das outras bênçãos que Deus já derramou sobre as nossas vidas. Ele tem nos abençoado com tantas outras bênçãos. Ele tem deixado o sol sobre a nossa vida. Ele tem, às vezes, deixado que a gente passe por tribulações, mas ele promove pessoas que aparecem na nossa vida para nos abençoar de diferentes formas. São muitas as bênçãos do Senhor. Se eu fosse aqui falar, eu jamais ia poder enumerar. Eu sei o quanto eu fui afagada e o quanto eu fui cuidada por Deus e por pessoas especiais que Ele colocou na minha vida como anjos para me ajudar, para alegrar o meu coração. Eu gostaria de citar o nome de todas essas pessoas aqui, mas eu seria injusta, porque esse vídeo não seria espaço suficiente para falar de todas essas pessoas. Mas eu quero desejar um feliz Dia Internacional da Mulher para todas as mulheres que tiverem acesso a esse vídeo. E eu quero cantar um louvor para dizer: olhe para Cristo, olhe para o Senhor, e você jamais vai ser decepcionado, porque Ele não decepciona quem crê. Ele é o mesmo Deus que ouve orações.
E uma vida sem Deus não é nada. Preciso de Deus. Preciso de Deus. Preciso do seu poder, do sangue de Cristo. Preciso. Uma vida sem Deus não é nada. É sujeita aos prazeres daqui. Mas a vida onde Cristo habita, ela é forte, revestida de poder. Preciso de Deus. Preciso de Deus. Preciso do seu poder, do sangue de Cristo. Preciso. Com a folha que o vento carrega, assim é uma vida sem Deus. Qual a casa firmada na rocha, é assim a vida com Deus. Eu preciso de Deus, só de Deus. Preciso de Deus. Preciso do seu poder, do sangue de Cristo. Preciso. Então, mulher, nesse dia que não é um dia festivo, mas é um dia, como eu disse anteriormente, é um dia de conscientização à sociedade da importância da mulher. Mas eu quero dizer que quando Deus mandou a gente amar o próximo, Ele mandou a gente primeiro amar a nós mesmos. Então, mulher, se ame. Acima de tudo, reconheça que tem alguém que te ama de uma forma especial e incondicional. É o Senhor Deus, o Senhor Jesus e o Consolador Espírito Santo. E eu quero desejar a você que essa doce presença do Pai Celestial, do Filho e do Espírito Santo possam ser constantes sentidas na sua vida, porque assim, mulher, você vai ser uma mulher vitoriosa. Você não vai precisar da aprovação dos outros, você não vai precisar depender do conceito alheio para que você seja uma mulher realizada. Mas o conceito de Deus a respeito da sua vida é maravilhoso. Você é menina dos olhos de Deus. Não esqueça disso. E um feliz dia da mulher para você. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Um dia abençoado. Amém.